Esse aí é aquele jogo que a gente estava falando aqui, que é o Campeonato Brasileiro. 4 horas da tarde você assiste Flamengo e Grêmio, dá um sono depois de ver esse jogo aí. Com todo respeito, essas duas camisas maravilhosas. No primeiro respeito demais. Pô, que tradição, que maravilhoso. Mas, cara, fica chato o jogo. Exatamente. Os companheiros... Olha o que está escrito na tela ali, ó. 14º empate do Corinthians no Brasileiro. Eu tava em casa... O primeiro turno foi 0x0 no Beira-Rio. Eu tava em casa, aí conversando com um amigo que tava vendo o jogo comigo, aí ele falou assim, pô, e aí esse jogo assim? Pelo andar da carruagem vai ser empate. O Quesada fala muito isso, que o Corinthians, assim, sempre é jogo de empate. Criticaram aí o Carille, realmente ele deu entrevistas, foi infeliz, mas eu não vejo essa evolução toda no Corinthians, não. Depois da saída dele. Mas não dá tempo. Mas eu acho que Sim, mas assim, era ele. Ou seja, o estilo de jogo do Corinthians e os jogadores do Corinthians continuam com o mesmo rendimento, são bons jogadores, mas é um time previsível aí. O do Inter também, né? Tem uma coisa assim que a gente esperava muito na temporada, também caiu muito. Foi um jogo ruim pra mim, chato. Foi. Uma coisa do que você está tocando, que eu acho que é uma forma de entender minha. O Inter é um time e ele dominou 3/4 do jogo. Na reta final, o Corinthians fez umas modificações e cresceu. E a grande diferença para mim é o seguinte: o Inter sabe trocar passes. Muito por causa do D'Alessandro também, mas é o seguinte: o cara toca, vai, recebe ali, se desloca e tal. E o Inter dominou muito o Corinthians nisso. O Corinthians não consegue. O Corinthians é assim, pega a bola, toca no lateral, cruza na área. Toca no lateral, cruza na área. Ele não tem a distribuição de jogo, a bola não passa no pé de todo mundo. Eles não conseguem fazer isso. E isso não se cria da noite para o dia. Então o Coelho não conseguiria fazer isso em 2 semanas. Isso não foi feito, esse trabalho não foi feito pelo Carille não tô nem de janeiro o Coelho, até não. outubro. Eu tô criticando os jogadores mesmo. Sim. Eu acho que eles também Mas não isso rendem. é uma coisa que é treinada, não jogam. que deve ser treinada, no meu modo de entender. Tudo bem que não de tinha o passe Pedrinho, né? É fundamental no futebol, mas não é você pegar o jogador A e botar ali, o jogador B e colocar ali. Você tem que trabalhar isso ao longo do ano. O Inter dominou o jogo hoje e poderia ter vencido o jogo se o Potker não desperdiçasse algumas chances. É outra coisa que o Potker é muito forte, já é canhoto. Bota ele na ponta direita. Ele entrou livre pela direita. Não teve o pé direito para chutar. Não conseguiu chutar. Mas teve uma que ele recebeu um passe dentro da área que ele demorou também demais para finalizar. Porque ele não tinha um pé direito. O Fagner bloqueou ele, lembra? Sim, mas ele demorou muito para finalizar. Ele tentou dentro da área ali mais rápido. Ele tentou o passe que ele não chuta com o pé direito, só chuta com o pé esquerdo. Agora, vou fazer ao Coelho a mesma crítica que eu fiz ao Mano Menezes. Ele esperou o segundo tempo para botar o time para frente. Ele começa o jogo com o Ralf. Gente, não dá mais pro Ralf jogar no Corinthians. A história dele é linda. Calma. Mas não dá mais. Por que insistem com o Ralf no Corinthians? Não dá mais pro Ralf, não dá mais pro Jadson, não dá mais pro Sornosa. Não dá. Aí ele começa o jogo com o Júnior Urso na direita. Aberto na ponta direita. Gente, o que é isso? Aí no segundo tempo ele olha, fiz besteira. Tira o Ralf, traz o Júnior Urso pra dentro, que é onde ele sabe jogar. Bota o Cleison de um lado, o Janderson do outro. E aí o time cresce. Depois ele ainda bota o Gustavo. Para mim, vai sair 6 por meia dúzia, tirou o Bocelli e botou o Gustavo. Só que aí o Corinthians melhorou, porque ele passou a ter 2 pontas, o cara jogando por dentro onde sabe jogar. E embora não tivesse aquela troca de passes, foi um time que melhorou. E aí passou a dominar no final. Teve até oportunidade. Teve um gol anulado lá que estava impedido. Mas teve mais bola no final, que o Zé Ricardo botou lá o Nico Lopes e o Guerreiro, que nem virou bola. Porque naquele momento do jogo o Corinthians estava melhor. Eu gosto de perguntar para o Edmundo sempre se o jogo foi bom ou não. E o Djalma diz assim, que jogo feio esse do Corinthians e Internacional hoje. Disse só isso o Djalma. O jogo foi bom, Edmundo? Não foi bom, mas não tem sido bom. Não dá para botar a culpa no Coelho. O Coelho ainda não está, talvez não esteja preparado ainda para o desafio. Ele ainda não perdeu também, né? Ele ganhou na estreia. Contra o Fortaleza. Empatou com o Palmeiras e empatou com o Inter. Mas pelo menos o ambiente está mais leve. Porque o Carille foi por uma zona de confronto que desgastou bastante. Acho que o Corinthians escolheu mal os seus jogadores nessa temporada e contratou bastante.
bastante, mas não contratou para a formatação de um time. Contratou bons jogadores, eu diria até excelentes jogadores, mas que não foram felizes com a camisa do Corinthians. E o esquema de jogo, de novo, esse esquema com 2 pontas, que parece um 4-3-3, mas na verdade é um 4-5-1. Essa é a grande verdade. Com o Júnior Urso de ponta. Essa é uma grande verdade. Né? Lembra do 4-5-1 antigo, sim. Que era tão criticado? É o sistema que o Corinthians joga. De vez em quando, um externo desse que joga pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, chega à linha de fundo e cruza para o Bocelli finalizar. Fora isso, é criatividade zero. Zero. Agora, o Internacional tem um pouco mais de repertório, tem jogadores... não foi isso, não foi, desculpa. Tem jogadores qualificados que tem um padrão de jogo do Odair, que não se perdeu. É um time que ainda joga parecido com o que jogava no primeiro semestre e que jogava bem, na minha opinião. Né? Agora, 14 empates no campeonato. É muita coisa, né? E outra coisa, um monte deles por 0-0. É 0-0 e as vitórias, de 12 vitórias, um monte delas por 1-0. 14 empates. Corinthians melhor só fez perder 3. 7 e ganhar 7. O Corinthians só fez 3 gols, acho que 2 ou 3 vezes esse ano. O Corinthians tem 12 vitórias no campeonato e 14 empates. E as vitórias, a maioria delas por 1-0, 2-1. É inacreditável. A pobreza, quer dizer, aquela gente sempre fala, tem muita gente que acha que ganhou o Campeonato Paulista. Chegou um determinado momento que estava em terceiro ou quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O futebol de resultado está apresentando a conta agora. A conta chegou. A conta chegou. Quem estava olhando só para o resultado e não olhava para o desempenho do time, tá vendo que errou. A conta demorou para chegar, mas chegou. O Corinthians hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, gente. 8º colocado no Campeonato Brasileiro. E o Flávio Gomes, vou citar de novo o Flavinho aqui, lá no rádio, falou: o Corinthians não é, além da 8ª melhor equipe no futebol brasileiro. Isso ele falou uns 2, 3 meses atrás. O Ben já ficou louco da vida com ele é humano, né? E ele falou, mas é verdade, ele citou lá Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, o Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional. O Bahia é mais time que o Corinthians, gente. Tá atrás, mas é mais time que o Corinthians. Deixa eu te fazer uma pergunta, vale para todo mundo. Com o elenco que tem o Corinthians, vocês acham que dava para ser um pouco mais ousado o time do Corinthians? Porque aí não é jogador de futebol, aí é técnico. Sim. Daria para ser um pouco mais ousado o time do Corinthians? Por quê? Fazendo umas contas aqui, 14 empates. Com mais ousadia desses 14 jogos, se ele perde 9... e ganha 5. 5, faria 15 pontos. Faria 15. Faria mais pontos do que 14 empates. Daria para ser mais ousado ou não? Com certeza. Daria? Com certeza. Claro que daria. Daria porque tem elenco, porque tem uma torcida muito forte, tem uma arena. Tudo isso são coisas... O Sampaoli é assim, né? São ingredientes que te obrigam a produzir um pouco mais, sabe? E tem bons jogadores, eu acho que tem bons jogadores, mas os jogadores não produzem. O Júnior Urso deu uma entrevista há uns 4, 5 meses atrás, logo que iniciou o Campeonato Brasileiro, que ia fazer 1 gol a cada 3 partidas. Eu me lembro disso. Eu tô esperando. Tô esperando, mas o Corinthians não hoje, faz. O Corinthians não faz, exatamente isso. O Corinthians não faz. Até faz, mas eu tô brincando. Mas tem que cobrar quem? É o Júnior Urso que tem que ser cobrado? Não, quem tem que ser cobrado é o presidente do Corinthians que pensa o futebol do Corinthians. E aquela mentalidade que vem de mais de uma década. É a retranca. Vamos ganhar campeonatos assim, sólidos atrás, explorando o contra-ataque. Tá dando certo. Mas ele fez a modificação já. Já foi buscar. Sim, pegou o Thiago Nunes. Parabéns ao Corinthians. Eu acho que assim, nesse caso aí, o Andrés, ele foi buscar o Fábio Carille, que tinha sido campeão brasileiro em 2017. Eu acho que quando ele contratou o Carille de volta, ninguém se opôs. Não, ele foi bem. Beleza, trouxe o cara de volta. Sim. O cara saiu em cima, no alto.
Cheio de moral. Volta ele. Ao longo do ano, o Carille, aí é mais culpa dele. O Carille não conseguiu sair dessa mentalidade de primeira defesa. Primeira defesa, primeira defesa, primeira defesa. Meu negócio é não levar gol. Se eu for fazer, não importa. O negócio é que eu não vou perder. E isso ficou pequenininho, perto do que mudou no futebol brasileiro, com as situações que o Sormani já falou aqui várias vezes, do Jesus e do Sampaoli. Agora, e eu acho que o Andrés fez certo, de tentar ver uma sequência de trabalho. Sentiu que não dava mais, ele foi buscar um cara que tem uma mentalidade diferente. Eu acho que nesse aspecto tem muitas críticas ao Andrés. Mas nesse aspecto, ele está fazendo o que, teoricamente, deveria fazer. E nas contratações, mas aí o treinador tem que ser cobrado. Nas contratações ele foi bem, na minha opinião. Gil, Ramiro, Júnior Urso, Bocelli, Wagner Love. Foram jogadores que chegaram. Everaldo. São bons jogadores. Acho que a filosofia implantada pelo Carille é que não foi legal. Porque com mais Pedrinho, Matheus Vital, jogadores que já lá estavam. Né? Ralf não. Fagner. Cássio. Cleison, Cássio, o Danilo Avelar. Com isso aí, cara, dá pra fazer um omelete. Tem ovos, tem ingredientes pra fazer um bom omelete. Acho que era a filosofia. Eu até acho que o Thiago Nunes, que tá chegando, vai indicar poucos jogadores. Jogadores com características de jogo que se encaixa ao dele. E o Corinthians, na minha opinião, vai fazer um grande ano. A dúvida é se vai estar ou não na Libertadores do ano que vem.